na qualidade de um dos coordenadores do evento, dizer algumas palavras sobre a ideia que orienta qual é a concepção na formulação de um evento como esse. Existe na mídia contemporânea, notadamente divulgada por um conhecido jornalista chamado Ricardo Boechat, que diz que o inimigo número 1 do cidadão brasileiro é o Estado. E ele fala para uma plateia de leigos, e de alguma maneira isso contamina gravemente a opinião pública sobre o Estado. A presente proposta não é louvar o Estado, muito menos defenestrar o Estado. A proposta é debater agendas, práticas e experiências que demonstram como o poder público ele pode contribuir para uma melhoria na qualidade de vida da população. População carente, às vezes nem tanto, melhoria da qualidade de vida em geral. De maneira que a ideia do Enéa é, do ponto de vista teórico, deslocar a visão do investigador das categorias que há 30 anos permeiam o ambiente acadêmico, como jurisdição constitucional, direitos fundamentais, teorias de macroescala, idealista, que fazem com que em 2017 nós estejamos no estado atual de coisas. Um golpe, destruição de direitos, de maneira que seria necessário repensar o modelo de produzir conhecimento na área do direito, fortalecendo sobretudo as instituições que prestam serviços, que de alguma maneira cuidam do interesse público, do interesse do contribuinte. A ideia do Enéa é, na perspectiva prática, permitir que a gente debata experiências concretas e, na experiência teórica, atrair para uma perspectiva institucional a reflexão que deve ser feita sobre que direito nós queremos ter e sobre que direitos nós conseguiremos implementar a partir de uma perspectiva de caixa de máquinas, para usar um termo do Gargarella. Portanto, encerro essa apresentação inicial e faço o convite para compor a mesa com o mediador. Quem vai mediar agora? Beatriz Camila. A minha colega Beatriz Camila, para que ela possa convidar os demais palestrantes a comporem a mesa. Espero que todos tenham um excelente evento e, para concluir, eu gostaria de registrar que se trata de um evento promovido pelo Laboratório de Estudos Teóricos e Analíticos sobre o Comportamento das Instituições, o LETAS. Ele é coordenado pelo professor Carlos Bolonha e contou com especial financiamento da CAPES. Portanto, fica esse registro aos apoiadores do Enéa. E agradeço também ao Gustavo, a Beatriz, a Luciana, de antemão, e a todo o pessoal do apoio que permitiram que a gente pudesse hoje nos encontrar aqui para debater os painéis que lhes serão apresentados. Muito obrigado. Bom dia, senhoras e senhores. Chamo agora para palestrar a Cristiane Neri, procuradora do município de Porto Alegre e ganhadora do prêmio Inovare 2016, e o professor Rogério Neri, da UNOESC.
Bom dia a todos. Primeiramente, eu quero agradecer o convite que me foi feito ao professor Bolonha, professor Daniel, grande colega. É um prazer poder estar aqui na Universidade do Rio de Janeiro e apresentar um trabalho tão importante para a Procuradoria de Porto Alegre. E eu quero esclarecer que conheci o Dr. Rogério Neri nesse momento, não somos parentes, até onde a gente saiba, e a esposa dele se chama Cristiane, então é uma super coincidência que vocês encontraram, né? Espero que todos vocês possam apreciar essa contribuição que eu trago hoje aqui. Na verdade, é uma prática de Porto Alegre que foi exitosa e que mostra a concretização de um direito fundamental por uma procuradoria de município. Então, é o nosso trabalho sendo efetivo, né, dando efetividade à Constituição. E eu estou com tosse alérgica, então eu estou com balinha. Se eu começar a tossir, eu já peço desculpas antecipadamente a vocês. Então, obrigada, Beatriz. E vamos começar, então. Eu posso ficar de pé, não tem problema. Vocês enxergam daí? Deixa eu descer aqui. Então, a advocacia pública na efetivação do direito fundamental à moradia, gestão e atuação da Procuradoria-Geral do município. Eu não sei quem é que está passando. Pode passar. Qual é a proposta, então? O que nós estamos buscando na PGM? São questões que a gente sempre se colocou. Uma procuradoria propositiva, uma procuradoria ousada ou o simples poder da caneta, né? São perguntas que nós, procuradores do município, advogados públicos, temos que fazer, porque uma procuradoria nada mais é que um grande escritório de advocacia. Então, a partir disso que eu pretendo, no final, que a gente tenha essas respostas conjuntamente. Tá dando um chiado ou não? Ou só eu que estou ouvindo? Tá ruim? É retorno. Tá ruim, né? Deu? Pode passar. Então, só para que vocês tenham noção do número, do tamanho da Procuradoria de Porto Alegre. A nossa Procuradoria tem 20 mil processos judiciais diversos, das mais diversas áreas, 50 mil execuções fiscais, e processos administrativos puros em circulação são vários, não tem como a gente mensurar. Está aqui a minha colega Flávia, que sabe bem disso, né, Flávia? É uma quantidade gigante de processos que circulam, como deve acontecer em vários locais aqui. Pode passar. Nós temos, a partir de uma reestruturação na Procuradoria de Porto Alegre, nós temos esse cenário. Então, com 3 procuradorias adjuntas, nós temos corregedoria também, 3 coordenações, nós temos 14 procuradorias especializadas por matéria, e uma delas é a que nós vamos explorar hoje, 15 procuradorias setoriais, 4 especializadas autárquicas, que são nos departamentos do município, gerências jurídicas, gerências administrativas, assessoria e outros setores. Pode passar. Aí vocês não vão conseguir enxergar muito bem, mas eu só trouxe para vocês terem noção de que somos 123 procuradores municipais em Porto Alegre. Nós temos um quadro administrativo com arquitetos, assistente administrativo, auxiliar de serviços gerais, bibliotecários, assessoria técnica, professor, técnico em comunicação social, engenheiro, ou seja, é uma procuradoria que é formada também por outros quadros do município de Porto Alegre. Pode passar. Pode passar. Esse é o organograma. Então, assim, a ideia é que vocês tenham uma noção do tamanho da procuradoria, né? Não é uma procuradoria pequena, é uma procuradoria que este ano
e está completando 92 anos da primeira lei que criou a Procuradoria de Porto Alegre, naquela época com um quadro de assessores, assistentes jurídicos, se chamava. Depois, com o tempo, isso foi se profissionalizando, mas é uma das maiores procuradorias do país. Depois de São Paulo, eu acredito que seja uma das maiores, né, em termos de organização e em termos de profissionais atuando. Pode passar. Então, a partir dessa questão de nos colocarmos frente a políticas públicas que o gestor pretende implementar, a partir do momento em que nos deparamos com determinadas matérias que estejam no nosso poder de deliberação, na nossa competência, nós buscamos estudar, especializar e implementar. E eu gosto muito dessa definição do José Afonso da Silva, principalmente quando ele coloca: competências são as diversas modalidades de poder de que se servem os órgãos ou entidades estatais para realizar suas funções. Então, o que nós temos que compreender é que dentro de uma procuradoria, servidores públicos concursados, estamos também pensando competências e a nossa competência para poder exercer determinadas funções, né? E para poder trazer para a Procuradoria a competência para esse exercício. Então, neste caso que nós vamos debater aqui, foi uma das nossas atuações que rendeu, inclusive, questionamentos judiciais, muitos questionamentos políticos sobre a possibilidade de um procurador municipal fazer essa atuação. E nós entendendo que tínhamos competência e de que era a nossa função, fomos além e implementamos o tratamento da regularização fundiária no município de Porto Alegre como competência da Procuradoria. Pode passar, por favor. Então, tínhamos um histórico, né, que era um histórico de inchaço urbano, a partir da Revolução Industrial, movimentos de reforma urbana, com uma luta pela moradia digna, isso em todas as cidades, em todo o país. Tivemos uma proteção constitucional em relação ao direito à moradia, e depois eu acredito que o Dr. Rogério vai explorar melhor este tema. Tivemos o Estatuto da Cidade, em 2001, que o ano passado completou 15 anos, e que trouxe, então, uma proteção a esse direito também. E temos a regularização fundiária como uma política permanente de responsabilidade do Estado. Isso é que foi um mote para que nós, na Procuradoria, implementássemos, então, regularização fundiária. E além dos princípios todos, da dignidade da pessoa humana, segurança da posse, função socioambiental da propriedade e equilíbrio urbano-ambiental. Porque isso é importante, não se trata simplesmente de conceder moradia, de regularizar loteamentos, mas se ter um equilíbrio na cidade, no aspecto urbano, no aspecto ambiental, com dignidade e fazendo a gestão da cidade. Então, isso também é importante. O nosso papel, ele é muito relevante na gestão da cidade. Então, não se pode permitir e conceber um Estado que não gerencie minimamente os seus instrumentos essenciais, né, as suas políticas essenciais. E essa gestão da cidade também diz respeito aos procuradores do município, que estão no próprio município quando praticam os seus atos. Então, este é o conceito que a gente utiliza, é um conceito que é aplicado e que a gente busca, a partir dele, centrar os esforços para a efetivação, então, dessa política permanente. Um conjunto de medidas jurídicas, urbanísticas, ambientais e sociais. Ou seja, não é uma só medida.
que visam a regularização de assentamentos irregulares e a titulação de seus ocupantes, de modo a garantir o direito social à moradia, o pleno desenvolvimento das funções sociais da propriedade urbana e o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Então, vejam a amplitude desse conceito, né? Não adianta eu fazer uma regularização sem atentar para o equilíbrio ambiental. Não adianta eu fazer uma regularização e entregar uma matrícula se eu não tenho infraestrutura básica para as pessoas morarem. Não adianta para a cidade, não adianta para a sociedade fazer regularização se nós não tivermos todos esses conceitos alinhados, né? E minimamente interagindo de forma a, pelo menos basicamente, estarem ali as condições para essa regularização. Então, a partir disso, entendendo a regularização fundiária como uma estrutura de Estado, é diferente de uma estrutura de governo, porque uma estrutura de governo, ela permite que a cada troca seja desmontada, remontada, não é uma estrutura de Estado, então ela é permanente, independente do governo que lá estiver, e que garante a continuidade administrativa. E isso é um aspecto muito importante para quem está no poder público e para a sociedade, a garantia de continuidade administrativa, porque o Estado ele não se interrompe a cada eleição. Nós temos contratos, nós temos uma vida para os municípios que é permanente. E quem garante essa continuidade administrativa para as próximas gestões é justamente o servidor público especializado que lá dentro está. Então, entendendo a partir desta concepção, nós criamos, em 1994, uma equipe especializada em regularização fundiária, e que originalmente veio com o nome de Equipe de Assistência Jurídica Municipal. Ela foi criada por lei em 1994, com atribuições específicas, e em 2013, um decreto regulamentou e reuniu estruturas, ampliando ainda mais a sua atuação. Que nós tenhamos conhecimento, eu não sei, Daniel, se tu tem conhecimento de outra procuradoria, que eu saiba, é a única procuradoria que tem especialização em regularização fundiária, uma procuradoria criada especificamente com esse fim. E nós enfrentamos bastante dificuldades na época. Uma delas foi uma ação direta de inconstitucionalidade movida pela Associação dos Defensores Públicos do Estado do Rio Grande do Sul, porque essa lei prevê justamente que nós façamos o atendimento à população, né, nesta área. Essa ação direta, ela não foi conhecida por ilegitimidade passiva, mas, na época, os desembargadores entraram no mérito de uma forma rápida, mas entraram, entendendo que houve mudança na forma de atuação dos municípios a partir da Constituição de 1988, que garantiu a autonomia municipal. Então, compreendendo que tinha que ser feita uma releitura da atuação municipal, os desembargadores deram um recado dizendo, olha, hoje os municípios têm uma outra função, têm outras competências e têm que dar conta desses direitos que a Constituição trouxe. E que cada vez traz mais, né? Cada vez mais e mais demandas para que os municípios atendam. Então, essa ADI ela não foi levada adiante por ilegitimidade passiva. A Associação dos Defensores, ainda que inconformada, não recorreu e não propôs outra ação, né? E essa foi a dificuldade judicial. Nós temos também, e tivemos muito mais, uma dificuldade interna, porque
há uma complexidade muito grande nos processos de regularização fundiária, né? E uma morosidade muito grande também para dar efetividade ao processo pelo Estatuto da Cidade. E outras dificuldades são as judiciais, registros de imóveis, os provimentos do mora ilegal que tinham exigência de pagamento de emolumentos, além das dificuldades internas no próprio município. E por que eu refiro a essas dificuldades? Judiciais, porque muitos juízes não compreendiam a possibilidade de se fazer regularização fundiária com um procurador municipal ingressando com a ação em nome de terceiro e de forma isenta, ou seja, sem custas, sem nenhum pagamento de emolumentos. Os registradores, obviamente, também não queriam essa isenção de emolumentos, né? Isso é uma dificuldade em qualquer segmento. E os provimentos do mora ilegal, que foi um dos instrumentos, né, que surgiram para a regularização fundiária, tratava de constar a exigência de pagamento de emolumentos. Isso, com o tempo, fomos vencendo, né? Os registradores hoje não cobram, não existe esse pagamento, mas foi uma construção. O judiciário compreendeu plenamente, hoje essas dificuldades não são mais enfrentadas, mas foi construindo no dia a dia com todos esses atores, né? A importância, para quê, por que a regularização. E aí, né, esse conceito básico que se vislumbrou na prática, né? Não basta a lei garantir o direito, o procedimento precisa viabilizar o usufruir desse direito. Então, nós tínhamos uma lei que previa a possibilidade de procuradores municipais fazerem atendimento de terceiros para regularização fundiária, ações de uso capião, mas não tínhamos os procedimentos com os diversos atores que eram necessários para essa implementação, a fim de que a lei tivesse eficácia. Então, se construiu, ao longo dos anos, todo esse procedimento. Pode passar. Então, houve uma quebra de paradigma, né, porque tratamos, então, da regularização dentro de uma procuradoria municipal. Tivemos que estabelecer elementos que seriam necessários a esse trabalho, com uma estrutura que tivesse participação popular, porque existe essa necessária, né, participação, equipe técnica multidisciplinar, estrutura física e investimento. Tudo isso fez parte de um planejamento. Na estrutura, nós temos 3 procuradores que atuam nessa procuradoria especializada, um assessor técnico, um assessor comunitário, 2 assistentes administrativos, estagiários, equipe técnica de arquitetos e engenheiros de apoio e um veículo. Esse veículo até é interessante porque ele foi oriundo de um TAC. Nós fizemos um termo de ajustamento, na verdade o Ministério Público fez, com um loteador clandestino, que foi trazido, então, para esse inquérito civil no Ministério Público, e um dos itens do termo de ajustamento que foi firmado foi ele doar um veículo para que o município promovesse, utilizasse nas ações de regularização fundiária. Justamente porque houve, né, uma atuação indevida dessa pessoa com loteamento clandestino, venda de lotes clandestinos na cidade de Porto Alegre. Então, foi bem interessante porque nós conseguimos, é uma dificuldade muito grande para o poder público hoje, financeiramente, dar conta das suas atribuições, nós conseguimos, via termo de ajustamento de conduta, que o MP fizesse com que esse loteador custeasse, então, esse veículo para o município de Porto Alegre. E por que é importante? Porque nós temos que fazer verificações in loco, né? Nós temos que ir até os locais
para verificar a situação dos loteamentos, nós temos que fazer reuniões com a comunidade para explicar e orientar sobre toda a documentação necessária, qual é o direito que ela tem, o que vai resultar nessa regularização fundiária, qual o título de propriedade que ela terá e o que aquela comunidade precisa organizar para que se chegue nesse resultado final. Então, é uma relação muito próxima com o cidadão, né? É uma relação do procurador direto dentro das comunidades. E um tratamento que se coloca, que eu já expus aqui para vocês, como política de Estado permanente. Até porque esses processos demoram muitos anos, né? Antes, e eu falei ali anteriormente, os processos eram muito morosos, né? Tinha toda uma dificuldade de compreensão dessa tramitação. Então, nós temos processos que demoraram 15 anos em tramitação. Se ela não for uma política permanente e assim compreendida, não há sentido nessa aplicação, né? Até porque, imaginem vocês uma comunidade, pessoas bastante carentes, né, precisando se organizar para reunir documentação de todas as famílias para fazer a regularização. Então, é uma dificuldade bastante grande, muitas vezes demorada, muitas vezes com conflitos internos na própria comunidade, que nós temos que orientar e até tudo se esclarecer, entrar com a ação, pode demorar bastante tempo. Medições têm que ser feitas, né? Então, tudo isso leva um tempo. Hoje, nós temos 3.284 lotes em processo de regularização por essa via no município de Porto Alegre. Pode passar. Então, quais são as atribuições desta Procuradoria de Assistência e Regularização Fundiária que trata desta matéria? É a defesa judicial dos cidadãos e entidades na área integrantes do programa de regularização fundiária. Então, nós vamos fazer esse atendimento e essa defesa judicial dessas pessoas. Nós vamos representá-las em juízo. E aí está a grande distorção, muitas vezes assim, vista por outros órgãos, né? Nós não somos defensores públicos, somos procuradores municipais que vamos atuar em nome de terceiros, mas por lei, né? Nós temos essa atribuição por lei, uma lei que foi reconhecida como legal. Promoção de conciliação judicial das partes antes da propositura, ficou errado ali, da ação. Então, é o que eu estava colocando um pouco aqui para vocês. Antes de entrarmos com uma ação, antes de propormos essa ação, é feito todo um trabalho de orientação, de conciliação, de chegar na comunidade, conversar com as partes, para que elas compreendam que elas não vão sair dali, porque existe uma grande desconfiança, né? O que o poder público quer fazer aqui? Eu estou aqui, vou ficar aqui, não vou sair. Para compreensão, então, do que se vai atingir e até para saber as limitações daquela comunidade, né? Até onde se pode avançar e até onde se vai conseguir avançar. Orientação também nos processos de loteamentos implementados de forma irregular ou clandestina. Nós temos um trabalho bastante interessante feito em conjunto com o Ministério Público Estadual de combate a loteadores clandestinos, porque isso existe, né? E as pessoas são enganadas adquirindo lotes achando que são lotes legalizados e, na verdade, não são. Então, nós fazemos esse trabalho de acompanhamento, orientação à comunidade e combate juntamente com o Ministério Público Estadual. O ajuizamento de medidas, então, para regularização, e aí utilizando os diversos instrumentos que existem hoje na regularização fundiária, a ação de registro de parcelamento pelo MORE legal, no registro de imóveis ou vara de registros públicos, que é um provimento que existe, né, do judiciário, ajuizamento de ações individuais ou coletivas de uso capião, se não houver outra forma. Então, nós também fazemos uso capião. E a defesa de servidores. E aqui é uma questão bem interessante.
Nós temos, por lei, a atribuição de defesa de servidores na área civil e criminal por atos praticados no exercício da função. Então, o procurador municipal, ele pode fazer a defesa de um servidor público se o ato praticado foi no exercício da função dele e se não colide com orientação da procuradoria. Então, isso é uma coisa bastante polêmica, bastante debatida nos nossos congressos de carreira, inclusive, né, Daniel? Nós debatemos muito isso, tem colegas que não concordam, né? E nós temos isso muito claro nas nossas atribuições em Porto Alegre há bastante tempo, casos de professores, guardas municipais, né, que atuam, e nós já tivemos casos seríssimos de escolas que foram invadidas e guarda municipal que, usando arma, reagiu, né, e foi na função, foi no exercício da função. Então, nós estamos ali também defendendo o município de Porto Alegre. É essa a nossa compreensão, né, desde que não colida com alguma orientação que nós já tenhamos expressado de alguma forma. Né? E a própria regularização fundiária, na carreira, no resto do país, há uma discussão bastante grande com também alguns colegas que entendem que não é atribuição do procurador municipal fazer a regularização fundiária. E nós sempre mantivemos esse entendimento em Porto Alegre e mostramos que realmente é e pode ser efetivo. Pode passar, por favor. Então, aqui eu vou falar um pouquinho e muito rapidamente dos vários instrumentos que existem para a regularização fundiária, só para que vocês possam ter noção dessa aplicação. Aqui a Lei Federal 11.977, que todos vocês já ouviram falar, que é o programa Minha Casa Minha Vida. Essa lei foi revogada recentemente por uma medida provisória, que é do final do ano passado, que eu vou falar um pouquinho mais adiante. E, pelo programa Minha Casa Minha Vida, houve um incremento da produção de unidades habitacionais de interesse social, normatizou os assentamentos localizados em área urbana, nos municípios, deu um papel preponderante aos municípios para trabalhar a política pública e regulamentar o procedimento de regularização em cada território, conforme o entendimento de cada município, determinou o envolvimento direto dos cartórios imobiliários, né, sendo o registrador o interlocutor. Então, vejam como Porto Alegre estabeleceu antes isso, bem antes, né, e justamente nessa linha. Os instrumentos que foram sendo criados por lei com o passar dos anos para essa política de regularização fundiária foram instrumentos que, de uma certa forma, corroboraram a compreensão de Porto Alegre em relação a esse tema. E Porto Alegre foi se adaptando às legislações que foram surgindo. Criou os instrumentos de legitimação, de regularização com a demarcação urbanística e a legitimação de posse. E hoje, um dos instrumentos mais utilizados por nós lá é a demarcação urbanística. Pode passar, por favor. Então, o que é a demarcação urbanística que foi trazida por essa lei? É um ato jurídico que observa procedimento para a identificação da área, limites confrontantes, né? Então, é a medição daquela área, ocupantes e qualificação da natureza de posse. Isso é a demarcação urbanística. Fazer a demarcação urbanística pressupõe isso. No auto de demarcação urbanística, que vai ser o resultado desse ato jurídico, vai constar planta e memorial descritivo e planta de sobreposição do imóvel com a matrícula. Isso fornecido pelo registro de imóveis. Notificação do proprietário e conciliação das partes, se necessário, pelo registro de imóveis também.
e o registro do auto na matrícula ou uma abertura de nova matrícula, se necessário, para registrar esse auto de demarcação urbanística. A partir do registro, o poder público aprova o projeto de parcelamento e vai conceder o título de legitimação de posse aos ocupantes. Então, esse título é o que cada um vai ter da sua propriedade, certo? Hoje nós temos 2 demarcações urbanísticas em andamento em Porto Alegre, 2 que têm 1.517 lotes, ou seja, são áreas bem grandes que fazem parte deste instrumento que nós estamos dando andamento. O resultado final é a concessão. A legitimação de posse, que é outro instrumento que foi trazido, né, ela é concedida pelo poder público aos moradores que não sejam proprietários de outro imóvel, então tem requisitos legais para serem capacitados a essa legitimação, nem beneficiados em programas habitacionais. Os lotes não podem ser superiores a 250 metros quadrados. Uma das coisas que a gente primeiro vê na questão do uso capião na Constituição é essa questão, né? Qual é o tamanho a permitir o uso capião. Essa lei refere também 250 metros quadrados. Depois de 5 anos, o detentor do título de legitimação pode requerer a conversão em propriedade. Então, é uma uso capião administrativa. Na verdade, a legitimação de posse, ela é a uso capião administrativa, porque tem praticamente os mesmos requisitos, claro, com determinadas observâncias diferentes, mas que depois de 5 anos, a partir daquele registro, pode ser convertido. Certo? Essa questão da regularização de interesse social em área de preservação permanente, ela é bastante polêmica. Eu não vou discorrer muito aqui sobre ela, porque ela é bem específica e exige um estudo técnico que deve comprovar que a intervenção vai implicar a melhoria das condições ambientais em relação ao estado anterior. Né? Em Porto Alegre, nós tivemos bastante problemas no último ano em relação a isso. Por quê? Porque exige lei para que se tenha as chamadas AEIs, as áreas especiais de interesse social, e as de interesse social em área de preservação permanente. E um dos exemplos assim, que eu trago para vocês são leis de vereadores que, sem fazer qualquer vistoria no local, sem verificar, estabelece que aquela área é uma área passível de regularização. E quando se constata, né, as pessoas estão em cima de lixões, né, estão em cima de locais que não têm nenhuma condição de ser regularizado ou estão em área de preservação permanente. Né? Aí nós tivemos que entrar, inclusive, com ações diretas de inconstitucionalidade por leis vetadas, aprovadas na Câmara, vetadas pelo prefeito, com veto derrubado. Por quê? Porque lá tem uma comunidade muito grande e que vota naquele vereador. Infelizmente, nós estamos sujeitos a esse tipo de situação. Né? Mas, em todas essas ações, nós tivemos êxito, e o Judiciário declarou inconstitucionais as leis, para que não permitisse que aquelas pessoas ficassem num local de extrema vulnerabilidade e que pudesse, inclusive, ocasionar problemas maiores, né? Porque aí não atende realmente aos princípios todos que o direito à moradia deve atentar. Pode passar, por favor. Então, esse estudo técnico que é exigido, né, seria uma caracterização da situação ambiental da área, os sistemas de saneamento básico, então, qual vai ser o sistema e o que tem disponível, a intervenção para controle de riscos de inundações, geotécnicos, tudo isso tem que constar, recuperação das áreas degradadas e daquelas não passíveis de regularização, como eu falei aqui, comprovação das melhorias de condições de sustentabilidade, né, utilizando adequadamente os recursos de proteção das unidades de conservação, comprovação da melhoria da habitabilidade dos moradores e garantia do acesso público a praias e corpos d'água, se houver. É bem polêmico, tem
defesa de que não se pode fazer regularização de forma alguma em determinados locais, mas vocês vejam como é importante também o estudo técnico, né, e a interdisciplinariedade de atuação. Por isso, nós temos engenheiros e arquitetos que trabalham conjuntamente com os procuradores, né, porque tudo isso não vai ser eu, procuradora, que vou poder afirmar, mas há necessidade, por lei, de estudos técnicos para essa verificação. Pode passar, por favor. A partir de 2017, então, temos uma grande mudança, porque a medida provisória 759, do final de 2016, ali, revogou a lei, né, anterior de 2009, do Minha Casa Minha Vida, e é o novo marco regulatório. Esse novo marco regulatório, ele traz várias disposições que, no nosso entender, ainda dependem de uma melhor regulamentação. E passa tudo para os municípios. Então, hoje o município tem que regrar de todas as formas e dar conta de todas as formas da regularização fundiária. Então, há uma necessidade, no nosso ver, de melhoria dessas disposições legais que a medida provisória trouxe. Ela dispõe sobre regularização fundiária rural, regularização urbana, liquidação de créditos concedidos aos assentamentos da reforma agrária, regularização fundiária do âmbito da Amazônia Legal e institui mecanismos para aprimorar a eficiência dos procedimentos de alienação de imóveis da União. Então, vejam a amplitude dessa medida provisória, né? E ali nos seus princípios, que estão no artigo 8º, vocês podem consultar essa medida provisória, está disponível no site. Competitividade, sustentabilidade econômica, social, ambiental, ordenação territorial, eficiência energética e complexidade funcional. Então, é a funcionalidade que deve ser dada para essa regularização. Pode voltar ali um pouquinho, por favor. Responsabilidade dos municípios em trabalhar essa política pública. Então, ela refere expressamente que o município é o responsável para aprovação, determina o envolvimento dos cartórios imobiliários, o judiciário não é mais o interlocutor, são só os registradores com o município. Criou instrumentos de regularização, como a legitimação fundiária, o direito de laje, que isso não era regulamentado, e a arrecadação de imóveis abandonados. Então, nesses instrumentos aqui, a questão do direito de laje, Porto Alegre, a gente tem a chamada lei dos puxadinhos, né, que apelidaram assim, porque são aquelas construções, e aqui eu não sei realmente no Rio de Janeiro como é que é regrado isso, né, mas são aquelas construções que as pessoas vão fazendo puxadinho, 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 né, e aumentando o seu imóvel. E a gente vê, a gente enxerga isso, né? Está aqui. Então, é o direito de laje, passível de regularização. Porque também não adianta a gente fechar os olhos para isso, né? E, não, volta ali, por favor. E a questão dos imóveis abandonados, que era uma das questões que veio agora, que já existe um regramento no artigo 1272 do Código Civil Brasileiro. Nós, em Porto Alegre, já aplicamos esta possibilidade de arrecadação de imóveis por abandono. Uma das possibilidades e requisitos para se caracterizar um imóvel como abandonado é a ausência de pagamento de tributos. Então, em Porto Alegre, nós iniciamos com este viés, selecionamos imóveis numa região da cidade chamada 4º Distrito, e que é uma região que precisava ser revitalizada. Pegamos imóveis que lá estavam abandonados, verificamos a ausência de pagamentos de tributos, notificamos os proprietários para que os proprietários efetivassem o pagamento de seus tributos e cuidassem de sua propriedade sob pena de arrecadação. Na grande maioria dos casos, nós tivemos êxito dos proprietários virem, pagarem seus tributos e reordenarem, vamos dizer assim, aquele imóvel, né?
Porque isso faz parte também da gestão da cidade. É uma questão de saúde pública, inclusive em alguns casos. E nós temos instrumentos para que não se permitam imóveis abandonados e a contribuir para vetores e problemas de saúde em geral nos municípios. Em 2 casos, nós não tivemos retorno desses proprietários e ajuizamos, então, uma ação declaratória de imóvel vago e abandonado, para que isso venha para a propriedade do poder público, para que o município dê a destinação que quiser a este bem, certo? Foi um instrumento que, esse instrumento era muito pouco utilizado, já vinha regrado no Código Civil, e em Porto Alegre nós utilizamos, e entendemos que é algo que deve ser feito, inclusive regramos ele por decreto o ano passado. Foi até interessante, um dos imóveis, fazendo um parêntese bem rápido aqui, que nós fomos fazer verificação em loco do abandono, era um grande galpão, nós constatamos a existência de um depósito de cães clandestinos, daquelas empresas de guarda, né, que utilizam cães para guarda de empresas, etc. Tinham quase 50 cães amarrados dentro deste galpão, sem água, sem nada, cães bravios em muitos casos, e em outros casos, cães amarrados com uma cordinha curta, não conseguiam nem beber a água. Então, foi uma super coincidência que nós constatamos, chamamos a Delegacia Ambiental, chamamos a nossa Secretaria de Direitos Animais, e conseguimos retirar todos os cães de lá também, além de fazer com que desse uma destinação adequada àquele imóvel. Pode passar. Esse artigo 33 dessa medida provisória estabelece o procedimento, então, voltando para a nossa regularização fundiária. E estabelece ali um requerimento, rol de legitimados para fazer esse requerimento. Pode haver indeferimento, com indicação das medidas a serem adotadas para reformulação e reavaliação. Seriam as diretrizes, como estudos técnicos, por exemplo. Então, aqui eu estou trazendo para a gente pensar a respeito, porque há questões ali que, a nosso ver, não estão bem esclarecidas e que nós vamos ter que, na prática, verificar. Classificação de REURB, aplicável a núcleos urbanos informais, aplicável aos demais núcleos urbanos ocupados, elaboração de projeto de regularização fundiária, com limites, verificação dos bens ambientais incidentes sobre a gleba, incidência de matrículas, quadras, vias, lotes, análise administrativa com notificação dos proprietários, confrontantes e terceiros interessados. Então, vejam o tamanho disso. Nós teríamos que notificar terceiros interessados também. Semelhante ao uso capião. Pode passar, por favor. A população de baixa renda, né? Quem seria? Não está ali definido nessa medida provisória. Então, a princípio, o ato do Poder Executivo vai definir quem é a população de baixa renda para ser atendida. Regulamentação administrativa por ato ou processo administrativo só teria validade jurídica se dirigida ao Poder Executivo do qual emanou o ato, né? Regra idêntica consta na medida provisória para legitimidade requerimento do registro, procedimentos, efeitos que deverão ser ainda regulamentados. Pode passar. Então, quem seriam os notificados, né, que a lei que traz, essa medida provisória traz como necessário, né? A quem nós temos que notificar? Então, ali tem algumas observações que nós vamos ter que começar a observar, né? Quem consta na matrícula, quem são os proprietários, credores eventuais, porque nas matrículas pode ter ônus averbado e credores, esses terão que ser notificados, usucapiões, eventualmente existentes na área, vendas por terceiros, disputas por posse, propriedade, né? É amplo esse leque a ser verificado. E em que momento, né, é o que nós trazemos aqui, quando o projeto estiver em condições de aprovação para definição de perímetro e identificação dos confrontantes. Pode passar.
saneamento do processo administrativo. É uma outra questão que a medida provisória traz e que não diz o que seria esse saneamento do processo administrativo. Decisão da autoridade competente. É a aprovação do projeto de regularização fundiária, declaração dos ocupantes de cada unidade imobiliária, unidades desocupadas, matrículas abertas em nome do titular originário, a certidão de regularização fundiária, aí a medida provisória traz também essa situação que deve ser expedida, e encaminhamento ao registro de imóveis, para registrar essa certidão. Pode passar, por favor. Então, a indicação das unidades deve constar no projeto, vias de circulação, medidas para adequação da infraestrutura, memorial descritivo, cronograma físico de obras e serviços. Tudo isso a medida provisória trouxe como novidade. Pode passar. Uma das questões também, o que deve constar na certidão de regularização fundiária? O memorial descritivo, o que consta no projeto de regularização, listagem dos ocupantes, identificação do título, qual vai ser o título de propriedade, porque existem várias possibilidades, e compromissos de comércio, compra e venda, cessões, etc. Então, isso é o que nós estamos aqui trazendo como conteúdos necessários para a certidão. Aqui eu trago para vocês uma foto, não sei se vocês vão conseguir enxergar, ela está meio escura, mas é um loteamento, Pedreira, que foi um dos primeiros loteamentos que nós regularizamos em Porto Alegre. E é um loteamento que tem infraestrutura, está há anos como foi regularizado, ou seja, as pessoas mantiveram os seus locais, mantiveram as suas moradias de forma digna e atendendo aos princípios constitucionais, porque um dos questionamentos que nos fazem, e a partir de agora tudo veio, como vocês puderam ver, com essa medida provisória, tudo veio para o município. Então, o município é responsável por toda essa regularização. E um dos questionamentos que nos fazem é assim, mas o que adianta vocês regularizem, a pessoa tem luz, a pessoa tem água, e como é que a pessoa vai fazer? Tudo isso é trabalhado no processo de regularização fundiária. Ele é interdisciplinar. Não existe um processo de regularização fundiária que não dialogue com todos esses setores. E a prova é essa. A gente fez regularização e as pessoas se mantiveram nos seus locais, cuidando dos seus locais. Pode passar. Essa é o residencial Vitória, que era o antigo Beco dos Garcia, em Porto Alegre. Esse foi o primeiro loteamento regularizado pela Procuradoria de Porto Alegre. E o interessante nisso tudo é a proximidade com o cidadão que conseguiu o seu título de propriedade. Porque as pessoas querem ter endereço para pagar IPTU. As pessoas querem ter endereço para receber correspondência. Isso é básico. Tem pessoas que não têm endereço para dar para alguém mandar uma correspondência. Tem pessoas que não pagam IPTU e querem pagar IPTU. E não pagam porque não tem um título para pagar IPTU. Então, todo esse trabalho, ele também visa trazer para a cidade formal a cidade informal, que está à margem da sociedade. E com isso, quem ganha? Ganha o município, porque vai ter mais gente pagando impostos e pagando impostos querendo pagar, para que tenha mais política pública para ser implementada para a sociedade em geral. Pode passar. E tudo isso nós inscrevemos no Inovare o ano passado, todo esse projeto que eu apresentei aqui rapidamente para vocês, e já passei muito, eu acho, do meu tempo, peço desculpas. Nós apresentamos no Inovare e nós vencemos o Inovare de 2016 na categoria Advocacia. É a primeira vez que uma procuradoria do município vence o Inovare, que a advocacia pública vence o Inovare. E, para mim, eu era procuradora-geral até o ano passado,
é muito gratificante, né? Sendo de carreira, tendo acompanhado todo esse processo e mais, vendo reconhecido algo que foi inovador no município de Porto Alegre, algo que nós batalhamos, brigamos e que fomos construindo com a comunidade e com os legisladores em geral, para que fosse efetivado. Então, nós vencemos com a iniciativa Regularização Fundiária, a advocacia pública atuando para o reconhecimento de direitos. Foram 420 práticas inscritas no país todo, 70 na categoria advocacia. Nós concorremos, eles fazem uma seleção, Inovari vai, faz vistoria no local, faz uma seleção e selecionam duas práticas de cada categoria para ir ao STF no dia da premiação. Lá é que nós ficaríamos sabendo se éramos vencedores ou não. Nós concorremos, então, nessa seleção final de 2, e já nos sentíamos vitoriosos de qualquer forma, com uma iniciativa de São Paulo para atendimento jurídico a refugiados. Ou seja, era algo bem apelativo, né? Nós tínhamos, refugiados, hoje é o tema a ordem do dia. Mas vencemos, o trabalho deles é muito legal também, mas conseguimos vencer. Foi no dia 6 de dezembro, a premiação no STF. Nós, em Porto Alegre, já entregamos, com todo esse trabalho, mais de 1.600 matrículas individuais. Então, vejam, 1.600 famílias têm o seu título de propriedade através desse trabalho reconhecido. Podem pagar IPTU. E 3 mil, eu sou da área fiscal, então eu sempre lembro dessa relação, né, Flávia? A Flávia está lá comigo agora. Eu tenho a minha veia, a minha origem é tributária, então eu sempre estou com esse viés do fisco, né? E 3.284 lotes de processos de regularização estão em andamento. Pode passar. Essa é uma foto, então, ali, aquela primeira foto é a vistoria do Ministério da Justiça e do consultor do Inovari. Ele estava fazendo a vistoria nesse loteamento da foto de baixo, que foi o primeiro loteamento regularizado para Porto Alegre, que eu falei antes. Aquele termo ali é um termo de entrega de matrícula, e essas entregas de matrícula, para vocês terem uma compreensão da importância desse trabalho, ela é organizada pela comunidade como um ato festivo. Eles pedem para que o prefeito vá até a comunidade e faça um ato de entrega. Então, muitas comunidades organizam um evento para isso. Então, para vocês verem como é importante para eles este momento. Eu já participei de uma entrega, 2 ou 3 dessas, em comunidade, junto com o prefeito, e as pessoas choram quando elas recebem essa folhinha, né? Porque é a sua casa, que agora é sua, né? De verdade. Pode passar. Então, aspectos importantes que eu queria fechar, já finalizando aqui, que a gente precisa atentar. A evolução da regularização fundiária acompanha, então, a evolução legislativa. Ao longo dos anos, os novos instrumentos urbanísticos foram surgindo e nós fomos acompanhando essa evolução. Esses resultados obtidos em Porto Alegre demonstraram que a regularização é função de Estado, é política pública permanente. Há um resgate da cidadania propiciado por procuradores, e isso, para nossa função, é muito gratificante, porque nós conseguimos ter um contato mais direto com a população e fazendo esse resgate, o que é tão difícil nesse volume de processos que cada um de nós tem no dia a dia, né? Então, nós não somos só cobradores de impostos, né? Identificamos a PGM como um ator de Estado, e isso é muito significativo. As procuradorias de município têm um papel importantíssimo como atores de Estado para garantir a segurança jurídica para a população, para garantir a continuidade administrativa para a população. É uma garantia de cada um de vocês ter procurador concursado nos municípios. Pode passar. E aqui, essa colega, Vanesca, uma colega de Porto Alegre, o Daniel, acredito que conhece, que foi uma das pessoas que iniciou todo esse trabalho de regularização.
né, e de fomentação e defesa dessa atuação da Procuradoria. E essa frase é dela, eu brinco com ela, eu roubei a tua frase e coloco, porque é uma frase que conceitua bem, né? Regularização fundiária é política pública permanente, não vinculada a uma gestão, precisa ser assumida como tarefa de Estado e não de governo, ser de responsabilidade de carreiras de Estado que tem o dever de dar cumprimento aos princípios constitucionais de forma contínua e permanente. Então, essa é a grande leitura dessa atuação da Procuradoria de Porto Alegre, mas que tem que ser uma realidade Brasil afora e que foi efetivamente reconhecida como uma prática exitosa, tanto lá pela população que recebe a sua matrícula, o seu título de propriedade, quanto pelo Inovare ano passado, reconhecendo, então, o êxito dessa prática. Pode passar, acho que já está finalizando. Então, aquelas perguntas que eu coloquei lá no início, é uma PGM propositiva, que nós buscamos, sim, ousada, sempre que possível, a gente não pode ter medo de enfrentar, não pode ter medo de estabelecer determinadas pautas e matérias que entendemos ser de nossa competência, e não queremos o simples poder da caneta. Isso não nos interessa. Sentar na minha mesa e ficar dizendo que não contribui em nada para a sociedade. O meu papel é muito maior que esse, e é o papel que cada um que é servidor público tem que ter. Aí eu coloquei ali um artigo, uma sugestão do Fernando Pinheiro Pedro, que foi publicado no site Ambiente Legal, A Paralisia da Burocracia Ambiental, que é uma sugestão de leitura para vocês. Eu achei um artigo bem interessante, que ele fala um pouco nessa questão do poder da caneta e o quanto as instituições contribuem para que esse debate seja bem negativo no país, e que a gente tem que ter uma compreensão muito maior e muito mais ampla das nossas funções de Estado. Eu acho que é isso, pode passar, mas eu acho que finalizamos. Então, eu queria de novo agradecer, desculpa eu ter me alongado, procurei trazer rapidamente assim, todos os instrumentos e a nossa forma de atuação, e estou à disposição de vocês, se quiserem conhecer melhor a prática. Obrigada mais uma vez, Daniel, professor Bolonha, pelo convite, e obrigada a todos pela atenção. Muito obrigada, Cristiane, pela exposição acerca do papel da advocacia na efetivação do direito fundamental à moradia. Pudemos perceber como é importante a interpretação dos órgãos administrativos sobre a Constituição e os direitos fundamentais, e que o próprio projeto de Porto Alegre não seria viável sem esse componente decisório dentro do Poder Executivo. Daremos agora início à exposição do professor Rogério Neri, acerca da temática o direito à moradia, habitação, sua conceituação, alcance e exercício. 1, 2. Então, muito bom dia a todos. Eu gostaria de saudar, agradecendo ao professor Bolonha, ao professor Eduardo Mitidiero, professor Eduardo Moreira também pelo convite. Uma satisfação estar aqui na UFRJ, nesse tradicional berço do direito carioca. Eu não tive a honra de ser formado aqui nessa escola, fui formado pela UERJ, mas, graças a relacionamento com pessoas dessa casa, tenho hoje a possibilidade de poder desfrutar das iniciativas e dessa contribuição que a UFRJ, ao longo de sua história, vem dando para o desenvolvimento do direito brasileiro. Então, eu me sinto muito honrado de estar aqui nessa casa. Da mesma forma, me sinto muito feliz com a coincidência que hoje nos colheu de descobrir que eu tenho uma parente tão criativa, tão interessante, como a doutora Cristiane Neri, A gente é uma família pequena, é um nome que não se encontra todo dia, e é uma satisfação a gente encontrar um Neri fazendo coisas boas, Até pouco tempo a gente só via Neri no futebol, e isso aí é muito pouco.
Eu trabalho hoje com a Universidade do Oeste de Santa Catarina e fui convidado para trabalhar no Sul há algum tempo. E a cada dia que a gente tem o convívio com a região Sul, o crescimento e as oportunidades de crescimento pessoal são muito grandes. Os gaúchos costumam dizer que não está morto quem peleja. Ou seja, sempre buscar melhorar, sempre buscar lutar, ainda em situações em que não se mostre a via mais fácil, a via mais viável. Ou seja, a não acomodação do gaúcho ela é tradicional. Não é à toa que o direito do Rio Grande do Sul é sempre um direito de vanguarda e que vai alavancando as práticas desse país. E está confirmado aqui com o que nos expôs a Cristiane. Eu trago para vocês um trabalho teórico, é um trabalho que vem sendo desenvolvido a partir do ano de 2015, 2016, fruto de um congresso que eu participei na Universidade Unisalento, em Lecce, na Itália. Uma provocação deles, eu faço parte de uma associação italiana, ítalo-brasileira de professores de Direito Administrativo e Constitucional, e eles nos provocaram a fazer um trabalho de direito comparado para tentar verificar as convergências e divergências entre a realidade das periferias e do direito da cidade na Itália e no Brasil. E o interessante disso é que isso tem me levado a participar de outros eventos. Então, nesse mês, eu devo ir à Costa Rica apresentar um trabalho a respeito de direito à moradia, e no mês seguinte vamos para uma conferência de políticas públicas, Conferência Mundial de Políticas Públicas em Singapura. E eu quero dizer que ter podido participar dessa aula que nos presenteou a Cristiane é uma oportunidade fantástica, porque nos enriquece ainda mais aquilo que a gente tem para expor. Eu vou até me permitir solicitar a Cristiane, se você tiver depois como me passar esse material. Eu estava gravando aqui a sua fala, mas o meu telefone tocou logo no início, então, infelizmente, eu tive que desligar e com isso eu perdi a gravação. Bom, basicamente, como eu disse a vocês, é um trabalho teórico sobre a questão do direito à moradia e que vem provocar a vocês que são da academia, a nós que somos da pesquisa jurídica. Por quê? Porque, dentro da mesma ideia de não repetição, de não acomodação, a gente vê que nos mestrados e doutorados do Brasil, em alguns casos, e não fica aqui nenhuma crítica específica a ninguém, mas a gente tem uma tendência de acomodação, uma tendência de repetir coisas. Ou seja, todas as pessoas que pegam o mesmo orientador têm uma tendência a produzir a partir daquilo que o orientador mandou fichar. E aí leem os mesmos textos e escrevem as mesmas coisas. Então, a gente acaba tendo uma produção acanhada. O brasileiro ele tem uma capacidade de criação muito grande, isso aí é notável quando comparado com outros países. Mas, curiosamente, a gente, pela falta de tempo, pela correria que é a vida do mestrado, a vida do doutorado, a gente já começa atrasado, pensando que vai resolver todos os problemas da humanidade, e no meio do curso a gente já está desesperado, achando que não vai ter tempo de terminar o curso, e quando está no final do tempo a gente só quer terminar, ou seja, se conseguir pelo menos entregar a dissertação ou a tese e conseguir defendê-la, a gente já se acomoda com isso. Isso é muito ruim. Por quê? Porque, na verdade, o mestrado e o doutorado não é feito para produzir professores. É uma regra utilizar pessoas que têm o mestrado e o doutorado para serem professores por conta da metodologia, por conta da sua forma dedicada de trabalhar. Mas o que nós temos que ter em mente é que o mestre e o doutor são produtores de conhecimento. E como tais, eles têm que pesquisar, eles têm que buscar crescer, têm que sair da acomodação, têm que sair do local de conforto. Ora, a crítica que esse nosso trabalho faz no que toca ao direito à moradia, primeiro ponto é que existe uma repetição da produção no que toca a direito à moradia, no sentido de encarar a moradia tão somente como residência, tão somente como a casa, ou seja, o direito a ter uma casa. Moradia vai muito além disso. E com isso nós propomos que direito à moradia tem que ser entendido como direito à habitação, ou seja, com um entendimento muito mais amplo. Não adianta, e muito bem disse aqui a Cristiane, eu marquei aqui uns 10 pontos da minha fala que ela já adiantou e são muito interessantes. Não adianta em nada você ter o título de posse
ou o título de propriedade de um imóvel, seja você comprando e pagando por esse imóvel, ou você recebendo a título de regularização fundiária, se esse imóvel vem desprovido de todos os demais elementos que garantem a dignidade da pessoa humana. Ou seja, viver, habitar, a casa é o local de referência. A casa não é mais vista mais somente como local de proteção, não é mais o teto. Aquela história dos 3 porquinhos, da casa de sapê, da casa de tijolos, que protege melhor, há muito tempo que a casa não pode ser vista mais assim. Você tem que entender a casa como local de referência, o local onde as crianças vão lembrar de onde cresceram, do quintal, de onde brincavam com o cachorro, de onde a família se reunia, da sala, do sofá, da mesa de estudar, do local onde correr atrás da galinha. Ou seja, cada um de nós tem uma referência de casa. Mas o importante é que isso faz parte da construção da nossa personalidade. E aí você pensa, quantas pessoas passam pela vida sem ter essa possibilidade, sem ter uma referência de casa? E não pensem que é um fenômeno exclusivamente brasileiro. Eu tenho também me dedicado a observar pessoas em situação de rua e tenho identificado pessoas em Washington, pessoas em Paris, pessoas em Londres em situação de rua. Ou seja, o fenômeno da miséria, o fenômeno da pobreza, ele não é uma exclusividade brasileira. Agora, quanto mais a gente estuda, fazendo comparação com a realidade de outros países, isso traz uma série de potencialidades. E digo mais, o direito comparado, ele não deve ser feito tão somente com a visão de fazer turismo, ou seja, de ver como é que é em outro país e depois anotar e fazer um artigo a respeito. Muitas vezes você tem a possibilidade de identificar a questão de comparação dentro do Brasil. Dou um exemplo. Participei de um congresso há pouco tempo, na URCA, na Universidade do Cariri, que fica na cidade de Juazeiro. Ela se divide em Juazeiro do Norte e Crato, que são as cidades onde nasceu e que foram fundadas pelo padre Cícero. Fui para lá com a intenção de conhecer aquela parte do Brasil e de também fazer uma pesquisa acerca de moradia. Ora, vejam que coisa interessante. Participava também desse congresso colegas da Universidade de Santa Cruz do Sul, lá gaúchos. Eu, caminhando pela cidade e fazendo um percurso sugerido pela Universidade do Cariri, eles nos mostravam um trecho da cidade do Crato como sendo o bairro mais luxuoso, o bairro mais rico da cidade. Ora, é um bairro de subida, com diversas mansões, que lembram um pouco aqui o Alto da Boa Vista. Ora, culturalmente, para mim, olhar para casas grandes, com muros altos, que impossibilitam ver a casa, e com situações fortificadas, que lembram as citadelas da civilização senhorial cristã, não me causa um mal-estar. Por quê? Porque crescemos vendo no Rio de Janeiro, com o problema da segurança, muros cada vez mais altos. Curiosamente, o professor Jorge Renato Reis, daquela Universidade de Santa Cruz, estava indignado e comentava comigo, como é que eles podem achar bonito isso aqui? Isso aqui é horroroso, né? E dizia ele em relação a esse bairro. Por conta do quê? Por conta da falta de um jardim à frente, por conta da falta de visibilidade das residências, por conta do excesso de muro, de guarda, de cães, de grades, etc. Então, notem, dentro de um mesmo país, nós podemos encontrar diferentes formas de ver a mesma realidade. E é preciso que essas realidades dialoguem entre si para que colaborem no sentido de construção de uma nova forma de enxergar o direito à moradia como direito à habitação. A ONU, por exemplo, criou a chamada o Habitat, que era uma conferência temática, que era para acontecer de 20 em 20 anos para cuidar de moradia. Aconteceu pela primeira vez em 1976 e na segunda em 1996, respectivamente em Vancouver e em Istambul. Nesse meio tempo, nesses 20 anos que separaram 76 de 96 e que separariam da próxima conferência, o que ocorreu? A ONU, através dos seus estudos, dos seus pesquisadores, dos seus mestres e doutores que não ficaram parados, que participaram desses eventos, trazendo contribuições efetivas, identificou algumas coisas importantes. Por exemplo, o crescimento da importância do ente cidade na vida econômica dos estados. O crescimento da importância do poder local e a diminuição da importância do poder regional.
a necessidade da identificação na solução dos problemas locais em termos de propositura de políticas públicas a partir daquelas pessoas que convivem mais proximamente com essa realidade. Ou seja, é a quebra de um paradigma para a visão de que os atores de políticas públicas não podem mais estar previstos em leis. Os atores de políticas públicas somos todos nós. Os atores de políticas públicas estão nas mídias sociais, estão no dia a dia, e aí me causa quase urticária escutar, como informou aqui a professora, que alguém perde o tempo de propor uma ação direta de inconstitucionalidade para ir discutir que alguém que está fazendo algo positivo talvez não fosse legitimado a fazê-lo. Olha, pelo amor de Deus, vamos trabalhar, em vez de querer parar o trabalho de quem está correndo atrás. Então, notem, se você tem um direito constitucional previsto que tem a necessidade de concretização, e Bobbio já dizia, não adianta prever direitos fundamentais, nós temos é que torná-los realidade. Ora, se você tem uma entidade, um grupo de profissionais buscando fazer algo em prol da sociedade, em prol da população, como discutir pequenas minudências institucionais que mais cheiram, me perdoe até o excesso na avaliação, se eu estiver pecando, mas uma ciumeira desnecessária. A gente tem que pensar mais no destinatário, nas pessoas que precisam de dignidade e não em disputas que trabalham pela vaidade. Retomando aqui o tema da nossa discussão, a noção de moradia tem que trabalhar com a noção de dignidade humana. E dignidade humana é um termo que se tornou um tanto quanto perigoso. Por quê? Porque a vulgarização da utilização da dignidade humana como argumento leva ao ponto, o próprio Lênio Streck comenta isso, que na mesma ação você tem alguém pedindo pela condenação e pedindo pela absolvição, ou pedindo pela procedência e pela improcedência, sob o mesmo argumento de dignidade da pessoa humana, ou mencionando o tal Estado democrático de direito. Ou seja, os princípios e os termos jurídicos que são, de certa forma, abertos, dão margem a uma utilização muitas vezes equivocada e até mal intencionada. Há pessoas que utilizam a dignidade para qualquer coisa. E um dos aspectos interessantes, existe uma autora alemã chamada Beatrice Maurer, em que ela diz o seguinte: fora todos os conceitos que a gente já trabalhou de dignidade humana, todos muito respeitáveis, a principal noção de dignidade humana está na concretização da realidade digna de cada cidadão. Nós, às vezes, falamos, por exemplo, no Rio de Janeiro, em proteção aos ciclistas. E eu, como ciclista, defendo também esse entendimento de que a gente deve respeitar o outro, né? O reconhecimento do outro, que é um tema de Habermas, é um tema de Honneth e de outros tantos teóricos. Mas veja como é interessante. Nós identificamos o ciclista como vulnerável, o ciclista como uma vítima. E assim acontece diversos dias, quando nós vimos ciclistas sendo acidentados, sendo objeto de desrespeitos diversos. Outro dia caminhava eu no calçadão, ali em Ipanema, e como vocês sabem, ali tem a calçada, um trecho de ciclovia que tem uma placa que avisa que é compartilhada entre pedestres e ciclistas, um trecho pequeníssimo para separar a ciclovia do asfalto e depois as pistas dos carros. Quando o sinal fecha para todo mundo. O pedestre tem prioridade. Então o sinal fecha, inclusive para quem está de bicicleta, na ciclovia. Só que esqueceram de avisar isso para alguns ciclistas. E aí, uma jovem, nova, garotona, com uma bicicleta importada, Specialized, etc., vem a toda velocidade e uma senhorazinha que estava no calçadão, iniciando a atravessar, eis que recebe uma freada em cima, um grito, um palavrão, uma série de palavrões, descredenciando aquele ser humano idoso como velha louca e coisas do gênero. Justamente por quê? Porque aquele ser humano que estava sobre a bicicleta se entende como detentor de direitos, mas não se entende como detentor de deveres. A dignidade humana está em cada um de nós e em cada um dos outros. Portanto, falar em dignidade somente para arguí-la a nosso favor é muito fácil. Ora, nós temos discussões que envolvem direito à moradia, que sustentam, por exemplo, a questão de invasões, a questão de ocupações, etc. e tal. Ora, eu acho que, e sustento isso,
O direito à moradia está muito além de trabalharmos tão somente um conflito e um choque de classes entre aqueles que têm imóveis e aqueles que não têm imóveis. Claro que nós não estamos aqui a sustentar nenhuma defesa da especulação imobiliária, nem daqueles que se locupletam a colocar aluguéis em valores absolutamente absurdos ou que detêm uma quantidade enorme de imóveis. Mas o problema da moradia no Brasil, ele está muito além da discussão da concentração de imóveis na mão de uma pessoa ou de quem tem 2 ou 3 imóveis. O problema da moradia está muito além de criarmos um vilão, aquela pessoa que possui imóveis. Na verdade, o problema da moradia passa pela questão da proteção sanitária, do fornecimento de água, do fornecimento de serviço de esgoto, da questão de acessibilidade, de calçadas, de declives, de níveis de acesso e todos os outros elementos que compõem o viver feliz. Não adianta você ter uma casa para morar se essa casa é completamente desprovida dessas outras facilidades. A gente está cansado de ver na televisão uma série de notícias que trazem, basta ligar o RJTV, por exemplo, situações urbanas em que a pessoa, embora tenha comprado a sua residência ou embora tenha conseguido a sua posse, ela vive ao total descalabro, seja por desrespeito de outro particular, seja por omissão de determinados poderes estatais, ou seja, por uma própria acomodação dela própria. Então, nós temos pessoas que não cuidam da própria calçada e colocam em risco todos os transeuntes que transitam à frente das suas residências. E sob a ideia de que, bom, a do meu vizinho está arrebentada, portanto eu não me preocupo em fazer a minha. Mas eu quero falar mal do Estado. Eu quero demonizar o Estado. O Estado é o grande culpado de tudo. Mas eu não cuido sequer da minha calçada, que pela lei brasileira é a obrigação de quem? Do proprietário. É a obrigação do morador. Nós vemos pessoas preocupadas em embelezar a calçada, às vezes colocando pedra portuguesa, mas quando as pedras portuguesas começam a soltar e se tornam um obstáculo, se tornam um risco para a pessoa idosa, um obstáculo à circulação, ao direito de ir e vir de pessoas cadeirantes ou de pessoas que utilizam de andadores e de muletas, aí esse tipo de pessoa está preocupado muitas vezes com a estética da sua residência, em manter, às vezes, aquilo ali sem uma manutenção, porque depois de colocado, uma coisa é quando a gente faz a reforma, depois é manter. Aí o custo de fazer a manutenção da pedra portuguesa é caríssimo. Então, deixa aquilo ali a causar riscos e incidentes a outras pessoas. Um aspecto interessante a ser observado é um levantamento feito pela ONU nesses estudos levou à conclusão de que ela não poderia mais continuar realizando as conferências de 20 em 20 anos, justamente por conta do quê? Do crescimento de importância do problema da urbanização. E também, como falado aqui pela professora Cristiane, 3 pontos que a ONU levanta como sendo absolutamente dependentes um do outro. É o fenômeno da urbanização, somado ao problema da pobreza e o problema do meio ambiente. Por quê? Eles trabalham em conjunto. Há quem pense que são assuntos estanques. Não, não são. A concentração de pessoas nos centros urbanos é um fenômeno inevitável. No passado, se preocupava com a concentração da migração no sentido rural, no sentido campo-cidade. Essa migração, ela perdeu força. A população urbana ultrapassou a população rural no ano de 2007, segundo um levantamento oficial da ONU, e, portanto, não se trata mais de adotar políticas públicas tão somente de estímulo à fixação do morador do campo no campo. Ora, nós precisamos sim de pessoas que produzam, que vivam da atividade do campo, e essas pessoas merecem também viver com dignidade e ter todo o apoio, mas não com o intuito tão somente de estimulá-las a continuar a viver no campo. A escolha de viver no campo ou na cidade é de cada um. O grande problema é que nós temos a mídia muito mal utilizada, novelas televisivas a produzir uma visão de terra prometida nas grandes cidades, a criar uma falsa ideia de que Rio de Janeiro, São Paulo e Belo Horizonte são maravilhosas e que, portanto,
todas as pessoas que moram em cidades de pouca movimentação, de pouca balada, de pouca atratividade física, devam se mudar para essas cidades. Nós temos, então, um fluxo brutal de pessoas se mudando para as nossas cidades grandes no Brasil, e não que isso seja um egoísmo de morar na cidade grande e não querer receber visitantes. Mas o problema é que o estudo da ONU aponta que em cidades de até 500 mil habitantes, de 300 a 500 mil habitantes, consegue-se viver com muito melhor qualidade de vida. E o grande problema dos grandes centros é que eles investem de maneira massiva em estrutura, no sentido de equipamentos urbanos, no sentido de produção de energia, no sentido de estrutura para o funcionamento das suas atividades, não apenas governamentais, mas também de atividades industriais, e isso faz com que as cidades que são circunvizinhas acabem se acomodando e apropriando essa estrutura instalada. E com isso, você vai criando conurbações urbanas, aumentando a mancha de ocupação cada vez mais, criando a necessidade de absurdos deslocamentos com enormes engarrafamentos, transformação de estradas em avenidas. Você tem, por exemplo, a Via Dutra, você tem, por exemplo, a linha vermelha, que seriam vias de acesso rápido e que se transformam hoje em gigantescos engarrafamentos a partir das 6 da manhã. Por quê? Porque você não tem o estímulo à atividade econômica da mesma magnitude que tem no Rio de Janeiro, nas cidades que são circunvizinhas, e as pessoas precisam se deslocar para o Rio para trabalhar, mas não têm condições de fazer face à especulação imobiliária e morar perto dos seus empregos. Portanto, precisam se deslocar para morar em outros pontos, como cidades dormitórios, e passam grande parte das suas vidas dentro de carros, produzindo poluição, produzindo desqualificação do meio ambiente e vivendo de maneira absolutamente hostil para a sua saúde e das demais pessoas. Outros aspectos interessantes. Alguns bairros antes tidos como paradisíacos, como Barra da Tijuca, Recreio dos Bandeirantes, etc., se tornaram focos, polos de implantação de empreendimentos imobiliários. Não se discute a beleza desses locais. Agora, esqueceram de pensar na questão de acesso viário. Nós temos uma quantidade brutal de condomínios sendo implantados, e ainda que hajam regras de implantação que obriguem, no caso da Barra, a não repetir o erro que aconteceu em Copacabana, Botafogo, etc., que nós temos prédios, todos que são geminados, um grudado no outro, ao ponto de barrar a circulação de vento e criar uma ocupação desproporcional por metro quadrado, como acontece hoje no caso de Copacabana, um bairro antigo que tem carência de vagas para estacionar, mas tem excesso de pessoas com poder aquisitivo elevado e com carros para estacionar e não tem onde botar mais veículos. Na Barra, por exemplo, a preocupação de intercalar condomínios de edifícios com condomínios de casa é uma boa iniciativa, mas não é suficiente. Os senhores têm hoje uma ocupação absolutamente desproporcional, uma autorização de construir absurda, que permite quantidades brutais de condomínios com apartamentos contendo apenas uma única vaga de garagem. Isso é fugir da realidade, isso é contra um princípio republicano. Como é que nós, pensando hoje em casais, sejam eles casais homem e mulher ou casais homoafetivos, sejam lá quais forem, casais hoje, todo mundo trabalha, todo mundo morando na Barra da Tijuca, no Recreio, precisa de carro. E como é que se vende apartamento para casal ou para família com uma única vaga? Onde essas pessoas vão colocar os seus carros? Ainda mais num bairro que tem uma concepção que lembra Brasília, que não tem, ou tem pouquíssimas calçadas, onde as pessoas pobres que têm que circular a pé foram esquecidas por quem desenhou o bairro. Ou seja, você tem um bairro que prevê nitidamente a movimentação por veículos, mas não se pensa em vagas para parar esses veículos. Não estou nem falando dos filhos, dos adolescentes que precisam ir à faculdade, das namoradas, dos namorados que vêm passar final de semana, que vêm dormir, etc. Então, vejam, é fora da realidade admitir que se aprove construção de apartamentos, por exemplo, sem obrigar, para barateamento das construtoras, a fazer garagem subterrânea. Hoje, no Recreio dos Bandeirantes, por exemplo, existe uma quantidade brutal de prédios sendo construídos, todos com parqueamento. Não se quer gastar fazendo garagem subterrânea, não tem espaço para estacionar, e aí nós dizemos, o metrô vai resolver? Não, não vai resolver.
O metrô do Rio de Janeiro vem a passos curtos, por uma série de peculiaridades da cidade. A cidade tem uma série de conformações que dificulta a expansão das suas opções de acessibilidade. E aí eu digo, direito à moradia é só falar de casa? Não, senhor, direito à moradia é falar de tudo. É falar de acessibilidade, é falar de esgotos. Nós temos a SEDAI hoje perdendo diversas ações da justiça. Por quê? Porque cobrou de maneira presuntiva pelo serviço de esgoto na proporção do fornecimento de água. Só se esqueceu de não cobrar dos municípios, perdão, de cobrar dos domicílios onde ela não apresenta, não oferece o serviço de esgoto. Então você tem o absurdo de não ter o serviço prestado, mas ter o serviço cobrado. E nesse contexto, o que nós temos? Nós temos o carioca morando em uma situação de desconforto, numa situação de risco de saúde, numa situação de favorável à proliferação de endemias e de epidemias. O que eu posso dizer aos senhores, meus caros, para tranquilizá-los? É que esses problemas não são exclusivos do Rio de Janeiro. Tendo participado de outras pesquisas, como eu falei, pela Universidade de Lete, eu tive a possibilidade de visitar a cidade de Galípoli e a cidade de Taranto. Taranto é uma cidade rica, belíssima, ali naquele salto da bota da Itália. Mais ao sul tem Galípoli. Galípoli é exatamente a Barra da Tijuca e o Recreio dos Bandeirantes. Uma cidade com uma parte antiga, mas com uma parte belíssima, com um litoral fantástico, mas que começa a ter um crescimento também desenfreado e sem a preocupação em criar essas condições de infraestrutura. Tá certo? Aí vamos para Chapecó, no Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul não, em Santa Catarina, quase na fronteira com o Rio Grande do Sul. Em época eleitoral, expandiu-se a avenida, uma avenida importante, Nereu Ramos, na correria, para poder ficar pronta a ponto de render votos. Agora, estão desconstruindo a avenida para passar as galerias com escoamento pluvial, porque na ocasião, tendo em vista a rapidez das eleições, só se pensaram em asfaltar e em colocar a calçada. Esqueceram que tem que ter bueiro, tem que ter escoamento d'água, porque senão a chuva não tem para onde ir. Pulando para a Espanha, estivemos em Granada, estivemos em Almeria, cidades que são históricas, que são cidades belíssimas, com as mesmas dificuldades de ocupação urbana desordenada, com bairros pobres que não têm as mesmas necessidades de atendimento de iluminação, de água e de esgoto atendidas. Portanto, senhores, o problema da habitação vai muito além da casa. Minha Casa Minha Vida foi um programa importante que pensou na expansão de oferta residencial. Ok, temos que expandir, como no passado se pensou, programas de financiamento de imóveis. Ok, mas não é só isso. Nós temos que ter, cada um de nós, a preocupação de participação nos conselhos municipais, nas participações em audiências e determinadas outras iniciativas em conselhos municipais, no sentido de dar a nossa contribuição, de cobrar a participação dos órgãos públicos, porque falar mal do Estado, demonizar o Estado é muito fácil, mas nós temos que, antes de tudo, olhar para dentro de nós e ver se cada um de nós, como mestres, como doutores, como alunos, como moradores, como pais, como filhos, como irmãos, se nós estamos fazendo o nosso papel. Eu teria muito mais a falar, peço desculpas por haver também me estendido. O tema é apaixonante, ainda mais quando a gente convive com essas pessoas, e eu observo no que disse aqui também, dentre os pontos em que a professora Cristiane colocou, e que eu digo que anteciparam a minha fala, a identidade que uma residência causa, a identidade de morar na rua tal, poder dar um endereço da rua tal, com o número tal, não ter que buscar as cartas na associação de moradores. Isso onde tem associação de moradores, porque tem local que nem a associação de moradores consegue, de tão abandonado que pessoas vivem. E eu quero dizer a vocês o seguinte, 80% da população
da América do Sul e do Caribe hoje é urbana. E se você pensa que isso é um dado favorável, eu quero te dizer que até 2025 serão 90%. E desses 90%, apenas 20% tem tratamento de esgoto. Apenas 45% tem água encanada. Mas disse que 70% tem água. Só se estão computando as pessoas que compram água em carro-pipa, que trabalham com água de poço, muitas vezes de péssima qualidade, ou que carregam latas nas costas. Nós precisamos sair das estatísticas que festejam números e caminhar para as estatísticas que festejam pessoas. Esse é um desafio de todos nós. Muito obrigado. O professor Rogério Neri abordou como a interdisciplinaridade é uma marca presente nos projetos de moradia digna e que não apenas um sistema de direitos orienta a salubridade urbana, mas também um ordenado de sistema de deveres. Gostaria de agradecer pela exposição acerca do tema do direito à moradia e abriremos agora rapidamente para perguntas, dado o andar da hora. Oi? Oi? Tá funcionando? Não, acho que não. Oi? Oi, foi. Oi, bom dia, Oi, bom dia. Eu sou o Felipe, eu sou advogado. Eu faço mestrado na UF, dentro da linha de pesquisa de Direito à Cidade, e componho o núcleo de projetos habitacionais e urbanos intermediados também pela UF. A minha pergunta é direcionada à Cris. Eu queria saber algumas coisas práticas decorrentes desse programa mencionado. Como se dá a escolha das áreas passíveis de regularização fundiária? E se vocês fizeram algum tipo de tratamento nas favelas? E se, caso positivo, tenha sido feito em áreas mais humildes, digamos, se houve algum movimento de migração desestimulando a moradia de pessoas que eventualmente não tivessem condições de arcar, por exemplo, com impostos ou com uma série outra de exigências administrativas que fazem parte do processo e que acaba fazendo esse movimento, digamos, de higienização, talvez consentido ou não pelo poder público. Está funcionando? Tá. Tudo bem, obrigada pela tua pergunta. Essas demandas, elas vêm, né, ingressam pelo orçamento participativo em Porto Alegre. Então, no orçamento participativo, elas são priorizadas as áreas para regularização fundiária, né? Sempre foi assim. Além disso, nós temos muitas vezes movimentos que vêm via Ministério Público, via associações de moradores, que nos procuram para a regularização de determinadas áreas, né? O que acontece? Nós fazemos todo um estudo junto com os órgãos de habitação do município para verificar se essa área que está chegando e que foi demandada pelo orçamento participativo ou pela comunidade é passível de regularização fundiária. Então, é um estudo que é feito de forma interdisciplinar, né? Não é somente na Procuradoria. A partir da verificação de que essa área ela é passível de regularização fundiária, se começa a verificação com a comunidade de toda a documentação, necessidade de levantamentos topográficos, porque tem que ter medição, não é barato, né? Nós temos inclusive nós adquirimos equipamentos na Procuradoria para fazer essa medição topográfica, que é um requisito legal. Muitas vezes orientamos comunidades a entrar com o escapião, e aí também depende da área, se é pública, se é privada, né? Tudo isso tem que ser levado em consideração.
mas orientamos nesse sentido, e quando se trata de área que pode ser regularizada pelo município de Porto Alegre, nós assumimos a frente, conversando com esses diversos setores de habitação, CE. Inclusive, nós oficiamos, muitas vezes, a nossa Companhia Estadual de Energia Elétrica para fazer ligação de energia elétrica, ainda que não esteja finalizado o processo de regularização, mas com base no processo de regularização. Né? Nós não tivemos uma migração assim conhecida ou algum movimento nas vilas, né? No Rio Grande do Sul nós não chamamos favelas, chamamos vilas, é um pouco, o termo é outro, mas não tivemos esse conhecimento. Nós temos, claro, algumas ocupações, e aí seria diferente de um loteamento, né? Mas ocupações em áreas que não são passíveis de permanecerem ocupadas, e que aí sim há uma organização contrária às saídas, aqueles movimentos que nós conhecemos e que muitas vezes nós temos que atuar conjuntamente com Defensoria, Ministério Público, Judiciário, tentando conciliação. Isso nós fazemos, né? Fazemos conciliação. E em relação ao pagamento de impostos, a maioria desses casos demora um tempo para tu cadastrar ainda, né? Porque tem toda a questão da possibilidade do título de propriedade para poder cadastrar nos sistemas municipais para poder fazer a cobrança de impostos. E a legislação tributária no município de Porto Alegre prevê possibilidades de isenções, por exemplo, para pessoas que têm baixa renda com uma unidade habitacional, né? Então, não é algo que a pessoa que vai afastar, né, do processo de regularização pelo pagamento de tributos. É nessa linha a tua pergunta, né, um pouco, porque tem esses mecanismos. E muitas famílias, inclusive, fazem questão, quando não é o caso de estarem ao abrigo de alguma isenção, de fazer o pagamento. Nunca houve esse afastamento ou algum movimento em função disso, pelo menos. Né? Respondi tudo? A cobrança chega a ser retroativa ou vocês fazem para frente? Não é retroativa. Não é retroativa. Obrigado. Mais alguma pergunta? Agradecemos as exposições, Rogério e Cristiane. Em seguida, teremos à mesa a substancialidade dos direitos, a saúde, a educação e a sua concretização pela administração pública. Muito obrigada.